Boa tarde, boa tarde. 47 já no vídeo, na conversa. Esperar mais 1 minuto e vamos começar, galera, porque tem muito conteúdo. Isso aqui foi meio mais ou menos de improviso, tá? Era para ter começado já há muito tempo, eu tinha vontade de fazer essa conversa com vocês, né? Acho que não é uma aula, é uma troca. Então, saiu da mente e foi para a prática essa semana, tá? Então, se faltar tempo, a gente se planeja e programa mais uma aula, tá bom? Mas eu vou tentar correr e como vai ficar gravado, vocês podem ver depois, né? E também no final a gente vai ter dúvidas, vou abrir para perguntas. Eu e o Vinícius, né? Nós somos aqui advisors da Transfero Prime e já começando então a nossa conversa, o nosso objetivo aqui é passar para vocês uma visão tanto técnica quanto uma visão fundamental, uma visão mais macro do que está acontecendo agora com as criptos, como que você pode aproveitar oportunidades nesse mercado, tá? Então, vamos lá. Grande objetivo desse vídeo, mais uma vez, é trazer uma visão técnica com números, tá, do mercado cripto e diferentes perspectivas que vai ajudar você, investidor, na sua tomada de decisão. Beleza? Então, eu vou abordar aqui 3 principais tópicos. O histórico do comportamento do Bitcoin é o primeiro. Eu vou falar um pouco sobre uma ferramenta que eu uso muito, criada pelo Leonardo Fibonacci. O nome da ferramenta é Retração e Projeção de Fibonacci. Vou mostrar como é que a gente aplica isso aos gráficos e projeta, né, para cada ativo determinados preços, né, preços que eles podem alcançar. Por fim, o terceiro tópico que eu vou falar é alguns indicadores, né, e projeções para esse bull run. Né, o que você pode esperar, né, qual que é a nossa expectativa para o mercado, para o Bitcoin, né, qual preço ele deve atingir e outras moedas, e como que a gente monta uma estratégia, como que a gente participa desse movimento. Tá bom? Vinícius está por aí? Tô aqui. Boa, boa. Então, como eu falei, galera, isso aqui é uma conversa. Eu quero trocar com vocês. Então, como eu disse, pode interromper, faz uma pergunta, pergunta fácil, difícil, manda que a ideia aqui é eu aprender com vocês e você também aprender, todo mundo aprender e a gente conseguir aproveitar esse mercado. Beleza? Então, vamos começar dando uma olhada aqui. Antes, eu quero falar, né, que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra e venda de ativo, tá? Eu quero apenas mostrar como vocês podem aproveitar as oportunidades do mercado. Não estou recomendando nada. Oi, pode falar. Você não está compartilhando a tela. Não, vou compartilhar agora. Tá. Só porque você estava falando como se você estivesse compartilhando. Eu fiquei, não, tranquilo. Vou avisar. Tá bom. Vou compartilhar agora, tá? Vamos lá. Bom, galera, de olho na tela. Quando aparecer, pode me sinalizar, por favor. Apareceu. Já estão vendo o gráfico? Show. Vamos lá. Não vou começar por esse, eu vou começar por esse. Olha que coisa linda. Esse é o Bitcoin, tá? Que vocês já estão carecas de saber, né? Porque a gente vem martelando esse assunto aqui com vocês sobre o halving, que vai acontecer esse ano. ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos, né, já foram aprovados, então as portas já foram abertas para o capital, né, entrar, né, para o capital de investidores entrar nesse mercado. E também a perspectiva, né, uma expectativa na redução dos juros, principalmente nos Estados Unidos, o que atrai investidores para ativo de risco. Né? Vocês estão carecas de saber isso, a gente já vem falando já há um tempo. Eu quero adicionar outros pontos, né, outros comentários. Galera, criptoativos é uma nova classe de ativos, né, ativos de risco. Né, e com esses fenômenos que a gente vem pontuando, essa classe ela se beneficia. Tá? Então, o fluxo de capital começa a migrar
para ativo de risco, Bitcoin, criptomoedas, se inclui nisso que eu estou falando. Tá? Antes de mais nada, né, antes de você investir em algum ativo de risco, você precisa entender, precisa estudar, né, esse ativo. Seja uma ação, né? Então, o que eu quero dizer? Você precisa acreditar na tese de um ativo antes de qualquer decisão. Tá? Não adianta você, cara, investir numa ação porque viu alguém falar, o primo falou, o amigo comentou e chegou em você, o jornal, né? Falou no jornal, saiu alguma notícia da ação e você, tá bom para comprar. Não adianta. Você vai se dar mal. Tá? Você tem que estudar os fundamentos, você tem que estudar os números da empresa, ver o gráfico também da empresa, o gráfico de evolução, entre outros fatores, né? entre outras características você tem que estudar. Então, Bitcoin eu conheci já há um tempo, mas profundamente eu conheci assim que eu entrei na Transfero, né? Em 2022, eu entrei em março de 2022, e aí eu mergulhei nesse universo, né? E somei o meu conhecimento de mercado tradicional a um conhecimento em cripto, né? Uni o útil ao agradável e consegui aplicar, né? Venho aplicando esse conhecimento, tá? Utilizando principalmente a ferramenta que eu mais gosto, que é a Fibonacci, tá? Por quê? Porque com ela eu consigo prever para onde que está indo o preço de certo ativo, né? Para onde que pode corrigir o preço de um ativo, tá? Então isso me ajuda a tomar minhas decisões, seja para um trade de curto prazo, seja para uma posição de longo prazo, né? Para carregar, para fazer um hold. Tudo bem? Vamos lá. Então, galera, papel e caneta aí, porque eu vou falar várias coisas aqui e o ideal é que vocês anotem, né? Tirem as dúvidas e o meu objetivo é vocês, cara, se uma informação for relevante para vocês nesse vídeo, nessa conversa, para mim já valeu a pena e para vocês com certeza, tá? Então fiquem aí até o final, vamos contribuir e bora conversar. Bom, eu anotei várias coisas aqui, vou começar falando. Já iniciei, né, dizendo que você precisa acreditar na tese, então eu acredito na tese do Bitcoin, eu acredito no seu fundamento, eu acredito no ciclo que ele realiza, tá? De 4 em 4 anos, existe um ciclo que a gente tem que aproveitar, beleza? Então, o que eu quero dizer nesse primeiro tópico, né, que é o histórico do comportamento do Bitcoin, uma frase que eu aprendi quando eu entrei aqui na Transfero, né, que eu ouvi, né, em algum lugar, não me lembro agora, mas a história, ela não se repete, mas ela costuma rimar. Ou seja, o mercado ele segue esse ciclo, mas naturalmente a gente pode enxergar algumas novidades, né? Algumas exceções, como por exemplo, isso daqui, ó. Esse é o gráfico do Bitcoin, dolarizado, período mensal. Ou seja, cada vela dessa, cada candle, né, que a gente chama, é um mês, tá? Então, qual é uma exceção que aconteceu esse ano e não aconteceu nos anos anteriores, nos halvings anteriores, tá? O preço, ele perdeu o fundo, esse fundo aqui, ó, que ele fez em 15 mil dólares, mais ou menos, tá? Ele furou o topo de dezembro de 2017, tá? Esse padrão, ele não acontecia no passado. E ele aconteceu, tá? Não era esperado, mas aconteceu, e o preço marcou um fundo, e o ativo marcou um fundo e já devolveu em seguida. Outro ponto importante, né, que fugiu do padrão, o Bitcoin, ele rompeu o topo histórico antes do halving, tá? Aqui, ó, você pode enxergar aqui no halving de 2020, ele não supera o topo histórico, só vai superar lá na frente. Halving de 2016, mesma coisa. Olha só, o preço ele trabalha nessa região, né? Acontece o halving e lá na frente ele dispara e rompe o topo. São exceções, mas o comportamento em si ele rima, tá? O que eu quero dizer como possibilidades para rimar, tá? Vamos ver aqui no que eu anotei. Simetria na distância entre os topos históricos e os fundos históricos. Percebam isso aqui, galera.
topo histórico de novembro de 2013 até o topo histórico de dezembro de 2017, ele fez 49 barras. Olha aqui, ó, 49 meses. Distância de um topo histórico ao outro. Próximo. 47 barras. 46, 47 barras. Tá? Agora vamos ver o fundo. Fundo histórico. Até o próximo fundo histórico. Fundo de 15 a 18. 47 barras. Vamos ver o próximo fundo histórico. 47 barras. Gente, isso aqui, para mim, é um padrão, tá? Que pode muito bem rimar. Então, percebam, daqui desse topo que ele fez em 21, mais 47 barras, 49 barras, olha só, onde que pode ser o topo histórico do Bitcoin lá na frente. Outubro, né, final de 2025, tá? 47 a 49 barras. Então, a expectativa que eu tenho é que o Bitcoin vai fazer um topo histórico lá no final de 2025 para 2026. Tudo bem? Vão anotando aí. Vamos lá. Eu botei aqui, falar da evolução do Bitcoin comparando as rentabilidades onde ocorreram os halvings. Boa. Olha só, galera. Percebam outra coisa. Ano de halving. Vou botar aqui no gráfico anual. Olha isso. De 2016 foi o ano de halving, tá? Ele entregou 124% de rentabilidade. O ano seguinte costuma ser um ano mais promissor, ele entrega mais do que o ano do próprio halving. Maio, aqui 20, deixa eu ver, 20, aqui 2020. Tá vendo? Existe uma rentabilidade em 2020 e 2021 é um ano também que sobe muito. Galera, a gente está fazendo 2024, um ano, perdão, 2023 foi um ano forte, tá? Confundi um pouco as bolas aqui, vamos voltar. O ano pré-halving, ele é menor em termos de rentabilidade comparado ao ano de halving. É muita coisa, tá, galera? Então vamos... O Piteco já estão brigando aqui. Vamos voltar. O ano pré-halving, ele é mais fraco, né, do que o ano de halving. Ou seja, o ano de halving, ele tende a entregar mais do que o ano anterior. Então vamos lá. 2016, ele entregou 124%, foi o ano de halving. 2015, ele entregou 34%. Beleza. 2020 foi o ano de halving, ele entregou 300%. 2019, ele entregou 94%. Tá bom? Ano passado, Bitcoin entregou 155%. Esse ano, se esse padrão, né, se mantiver, a gente vai ter mais de 155%. Se eu projetar o preço a 155%, a gente pode ver o Bitcoin aí na casa dos acima de 100 mil dólares. Beleza? Anotem isso. Vamos voltar para o gráfico mensal. Vamos lá. Correções em Bull Run. Vou falar um pouquinho das correções, né? O Bitcoin costuma corrigir de 20% a 40% em Bull Runs. Galera, quando que o mercado entra numa Bull Run? Quando as médias de curto, de médio e de longo prazo, elas se alinham e o preço trabalha acima das médias. Médias móveis, tá? Então, vamos lá. Aqui, o preço já virou, ficou acima da média, começou a trabalhar acima das médias. O que a gente pode fazer? A gente quando ele virou e trabalhou acima da média, isso aqui já caracteriza uma possível bull run, né? Médias alinharam, ó, média de 9, média de 20, média de 50 períodos. As médias estão perfeitinhas, alinhadas, ou seja, deram início uma bull run. Vamos lá ver como e quais são os valores aí de correção do Bitcoin. Olha aqui. Vou pegar desde esse preço, tá?
ó, 29% desse topinho aqui até a média, 40%. Esse candle aqui, ó, 34%. Esse outro candle aqui, 33%. Desse topinho até esse pavio aqui, ó, vamos ver. 38%, tá? Olha só. Bom, 40%, vamos lá. Aqui, pós-halving, né? Início do bull run. Correção aqui do Bitcoin, 21%. Esse pavio aqui corrigiu alguma coisa? 11%. Esse pavio, 21%, tá? Aí aqui ele, óbvio, né, bateu no topo, 56%. Beleza. Vamos lá. Galera, historicamente o Bitcoin corrige de 20 a 40% numa bull run. Ou seja, qualquer correção dessa é uma oportunidade para você se posicionar. Então, fiquem atentos, tá? Porque o Bitcoin disparou, ele disparou do 25, do 24, 25 mil dólares, até agora, até os 73, 72 mil dólares, tá? E qual foi a máxima correção que ele fez? Nesse candle aqui, ó, no mês de janeiro desse ano, né? Ele foi lá nos 48.600, desceu aos 39 e depois foi embora. Ou seja, ele corrigiu exatamente 20%, 21,5%. Bom, próximo tópico. Eu quero falar aqui sobre Leonardo Fibonacci rapidamente, né? Resumindo quem é esse cara. Esse cara foi um matemático italiano do século XIII, tá? Conhecido por popularizar a sequência de Fibonacci. Ela já existia antigamente, mas quem de fato consagrou, né, deixou isso conhecido foi o Leonardo Fibonacci. Então, a sequência nada mais é do que o número atual representa a soma dos dois números anteriores, né? Então, começando com 0, vai 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, depois vocês podem pesquisar. Por que eu estou falando isso? Né? Porque Fibonacci criou uma razão áurea, né? A razão áurea é quando você divide o número atual pelo seu antecessor, tá? E o resultado dessa divisão, né, é uma projeção, é um número que dá 1,618. E quanto mais para frente você pegar um número, essa divisão ela vai tendendo a 1,618. Tá? Então, esse número a gente encontra em vários lugares, né, na vida mesmo, na matemática, na arte, arquitetura, na biologia, tá? Por exemplo, a sequência de Fibonacci é encontrada em aspectos, em padrões de crescimento de planta, arranjo de folha, distribuição de semente em fruto e etc. Na ciência da computação, a gente também vê isso, né? Essa sequência ela é utilizada em algoritmos de programação para resolver uma variedade de problemas, né, como sequências recursivas e otimização. E também é aplicada, galera, no mercado financeiro, né? A sequência de Fibonacci é aplicada na análise técnica de mercados financeiros, especialmente nas técnicas de retração e projeção de Fibonacci. Tá bom? Então, já resumi quem é o Fibonacci, vamos agora aplicar na prática essa ferramenta. Bom, eu sei que alguns, né, de vocês não têm tanta profundidade nesse assunto, tá? Qualquer dúvida, cara, depois pode me perguntar, mas eu já vou fazer os traçados, né, como eu costumo fazer. Se você tiver alguma dúvida, manda aí, que eu tento responder na hora, tá bom? Vamos lá. Como que você traça, basicamente, uma projeção de Fibonacci? Eu quero saber até onde vai o Bitcoin, né? Vamos começar aqui de trás. Bom, a gente tenta enxergar um caixote, uma zona onde o preço vai lateralizar. Olha aqui, ó. Eu consigo traçar um caixote, deixa eu só mudar a cor aqui. Eu consigo traçar uma zona de lateralização aqui, ó. Opa.
Olha só. Continua branco, né? Pronto. Vamos lá. Olha aqui. Olha essa zona aqui. Isso aqui foi uma movimentação lateral. É um gráfico mensal. Essa movimentação demorou muito para acontecer, né? E depois que o preço rompe o topo histórico, ele anda e dispara, tá? Outra zona de acumulação ou lateralização ou consolidação de preços. É essa aqui, ó. O preço começou a trabalhar dentro dessa zona, a gente já traça o caixote e o preço, assim que rompe o caixote, ele dispara e atinge alvos de Fibonacci. Eu vou traçar com vocês agora, para vocês verem, tá? E o que a gente está desenhando agora? Outra zona de acumulação, é o caixote. Galera, só para avisar vocês, o Bitcoin já rompeu, já está rompendo esse caixote, tá? Isso vai nos dar projeções mais para cima. Vamos ver até onde pode ir. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. De fundo a topo, essas são as projeções que eu utilizo. Olha aqui quem aparece. Primeiro alvo, ele vem da razão áurea, né? É 1.618. Então, você perceba que quando ele rompeu aqui, ó, no mês de fevereiro de 2017, ele rompeu o topo histórico em $1.150, ele disparou, bateu no primeiro alvo, que era 1.772, e só nesse cenário ele já entregou 50% de rentabilidade, tá? Bom, existem os outros alvos, né? E aí eu não vou focar muito nesses últimos alvos, porque eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo agora no Bitcoin. Bom, só para vocês entenderem, né? Ele disparou e matou aqui, atingiu todos os alvos mais à frente. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Vamos lá. Próximo halving, 2020. Vamos traçar aqui. Olha só. Olha que perfeição isso daqui. Bitcoin lateralizou no gráfico mensal, gráfico de longo prazo. Rompeu, né? Ativou a compra, vamos dizer assim, no mês de novembro de 2020, tá? E 2 meses depois ele já cravou no primeiro alvo. Quanto de rentabilidade que entregou? 52% em 2 meses no máximo. Beleza? E depois ele foi no segundo alvo, depois ele foi no terceiro, no quarto. Não atingiu o último alvo nessa pernada de alta aqui, né? Ele parou nesse candle, corrigiu. Olha quanto que ele corrige. 55%. Depois volta e crava o último alvo. Ele cravou no último alvo e iniciou aí o seu bear market, né? O seu mercado de baixa de 2022, tá? Então, 2021 ele fez o topo, coincidiu, né, com aqueles 49 meses, 49 barras de um topo ao outro e detonou, tá? O mercado caiu muito, caiu 80%, vai, e depois iniciou um movimento de reversão de tendência, tá? Bom, vamos lá. O que a gente está vendo agora? Já vou dar a cereja do bolo, tá? Direto ao ponto. Galera, só traçar dessa forma. Olha isso. Olha onde é o primeiro alvo do Bitcoin, galera. No tão esperado $100 mil. $100 mil era uma expectativa do halving passado que foi transposta para esse halving agora, desse ano, tá? Todo mundo, os investidores, quando o preço estava aqui, ó, né, nos 60,
quando bateu ali nos 50, 60 mil dólares, todo mundo achava que ia romper, que ia até os 100. Não aconteceu, iniciou o bear market, reverteu a tendência e disparou e já ativou a compra, né? Já ativou a entrada, né, para os 100 mil dólares, tá? Que é o primeiro patamar. É o alvo mais conservador, assim. Eu assumo para mim que ele, cara, é mais de 90% de chance dele acontecer, tá? E ele é o mais rápido, né? O alvo que ele atinge, o preço quando rompe, ele vai de forma mais rápida, tá? Então, olha quantos por cento a gente tem aqui para aproveitar nessa alta. 48, 50%, vai. 50% até o primeiro alvo. Bom, sem falar nos próximos, né, alvos. Óbvio, tá, galera? Isso aqui é um gráfico mensal, então você tem que ter um horizonte de investimentos de médio a longo prazo, tá? Tudo bem que cripto, ele é muito mais rápido, né? O ciclo é de 4 anos, são 2 anos mais ou menos de alta, 2 anos de baixa, então não se compara a uma ação ou qualquer outra classe de ativos, esse ciclo, né? Porque, por exemplo, o mercado tradicional, Bolsa, né? Bolsa Brasil e Bolsa Americana, eles também têm ciclo, tá? Mas o ciclo é maior, demora mais. Se eu não me engano, são 7 anos de topo a topo e 9 anos de fundo a fundo, alguma coisa assim. Tá? Mas é maior, bem maior do que o Bitcoin. Ou seja, a oportunidade, às vezes, ela passa na nossa cara e a gente não aproveita. Né? Às vezes tem uma oportunidade só que aparece da gente mudar mesmo o patamar, né? Mudar mesmo, cara, de condição financeira da vida. Então a gente precisa agarrar essa oportunidade. Bom, já entrei no terceiro ponto que eu queria comentar, né? Deixa eu ver aqui agora o que eu anotei, algumas perguntas. Bom, o que fazer agora que o Bitcoin chegou no all-time high, no topo histórico? E aí eu escrevi o seguinte, se eu não tenho Bitcoin, eu devo esperar a correção para entrar? Né? Isso foi uma pergunta que uma galera, né, muitos de vocês fizeram aqui para a gente, muitos clientes fizeram também. Cara, o que eu faço? Pô, Bitcoin já subiu muito, vai cair, não vai? Bom, se você não tem Bitcoin, você já está errado, brincadeira. Vamos lá. Galera, se você não tem Bitcoin e quer entrar nesse mercado, eu acho que é super válido você começar por ele, porque é a mãe de todas as criptos, né? Foi a que realmente se consolidou ao longo de todos esses anos. Você não deve entrar com todo o seu patrimônio, tá? Eu disse o quê? Bitcoin, ele costuma corrigir de 20% a 40%. Então, essa é uma ideia. Você pode esperar uma queda de 20% a 40% e se posicionar, tá? Jamais com todo o seu patrimônio, jamais. Ou você pode comprar agora, você pode entrar a mercado, tá? Com uma fração do valor, do percentual da sua carteira que você quer alocar em cripto, né? Entra com um percentual desse percentual, tá bom? Por quê? Porque se ele for direto para o 100, você vai estar dentro, você não vai estar de fora, tá? E se ele corrigir, você ainda vai ter liquidez para montar o seu preço ao longo do tempo. E a outra estratégia, né, é o DCA. A gente trabalhou bastante o DCA e vem trabalhando. DCA se aplica muito bem ao Bitcoin, né, às criptos de forma geral. E, pô, quero já parabenizar aqui a todos os clientes, a vocês também que entraram no DCA com a gente, né? Pô, tem um cliente aqui, cara, com preço médio de 19 mil dólares e o cara tá super feliz. Então, parabéns para você que entrou e você que não entrou, ainda dá tempo. Não se desespere, não. Ainda dá tempo de aproveitar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver outro ponto que eu anotei. Coloque pelo menos uma parte para não ficar de fora, beleza. A gente tem algumas estratégias, né, para você se posicionar. Já falei DCA, compras em pequenas quedas de 20%, 30% e 40%. Agora eu quero mostrar para vocês um indicador
muito interessante, que eu utilizo também, que é o IFR, é o índice de força relativa de um determinado ativo, no caso o Bitcoin, que eu estou olhando agora. Esse IFR aqui, ele mostra para mim zonas de sobrecompra e sobrevenda. O que isso quer dizer? Né? Zonas onde o preço ele começa a enxergar muita pressão vendedora e muita pressão compradora, tá? Bom, a zona de sobrecompra é acima, por padrão de mercado, né, acima do 80, do IFR acima de 70, tá? Então, essas zonas aqui, ó, onde está verdinho, tá vendo? Aqui, ó, são zonas de sobrecompra. O IFR tá, eu digo que o IFR está estourado. O IFR está estourado quando ele rompe essa zona e começa a trabalhar aqui em cima, esse indicador, né? Claro que o indicador ele não deve ser usado isoladamente, tá? Você deve usar ele em confluência, né, com outros indicadores. Por exemplo, médias móveis. Por exemplo, Fibonacci. Beleza? Então, isso aqui é só para te ajudar a tomar uma decisão, para te dar mais certeza do que você está fazendo. Bom, galera, perceba que quando o IFR no gráfico mensal ele penetrou nessa zona de sobrecompra, o preço disparou. Olha isso aqui. Ó, nesse momento aqui, ó, janeiro de 2013, o IFR ficou acima dos 70, o preço foi embora. Aqui, idem, né, aqui o IFR voltou para baixo de 70, quando subiu, foi embora o preço. Olha lá em cima. Olha aqui. Aqui, ó. Foi embora. Bom, nesse caso aqui agora, em dezembro, né, o preço já vinha subindo, o IFR penetrou a zona e foi embora. Marcou outro topo. Agora, outubro de 2020, IFR fechou aqui, ó, acima dos 70, o preço disparou, tá bom? Meus queridos, olha onde está o IFR agora. Nessa barra aqui, ó, que foi o mês passado, o IFR já tinha fechado acima da zona de sobrecompra, dos 70, né? Então, isso me sinaliza uma força compradora bastante interessante. Anotou mais essa dica? Beleza, vamos lá. Quando o IFR no semanal estava no 42, quando o IFR semanal, vamos botar o gráfico semanal aqui, ó. Quando o preço estava em 42, muita gente estava falando, poxa, o IFR está sobrecomprado, sinal que é venda. Não, galera, olha isso. Quando o preço estava em 42, muita gente estava falando, pô, vai corrigir, vai cair para o 19, vai cair para o 20. Não aconteceu. Por quê? Porque o preço ele já estava trabalhando acima das médias e a tendência já era de alta. O mercado já tinha revertido a tendência de baixa de 2022. Né? Fiz um pivô de reversão. Depois eu posso explicar mais a fundo para vocês. Como eu falei, é muito conteúdo. Quem não entende ainda sobre algumas figuras, né, da análise técnica, eu posso explicar depois. Então, vamos continuar aqui, porque o horário está bem curto. Ele já estava em tendência de alta. E aí, o IFR entrou na zona de sobrecompra, né? E daí, disparou. Tá? Disparou. Nesse cenário aqui, ó, que são candles semanais, tá? Ele demorou, vamos ver, 9 semanas aí para se consolidar e novamente romper um padrão de lateralização e foi embora. Beleza? Vamos ver mais o que eu anotei aqui. Fluxo do dinheiro. Galera, nesse momento, tá? O que eu gosto de analisar também? Eu gosto de analisar o market cap do mercado total, tá? O market cap, né, ele representa quanto de dinheiro que está injetado, que está investido nesse mercado. Então, quando o Bitcoin, né, agora, quando o Bitcoin está trabalhando aqui nessa zona de topo, zona de barreira, né, eu já venho observando desde a semana passada que o fluxo de dinheiro no mercado ele está indo agora para outras moedas
de capitalização menor que o Bitcoin. Então, como é que está sendo como é que é o fluxo do dinheiro no mercado cripto? Primeiro Bitcoin, depois high caps, depois mid caps e depois o fluxo vai para low caps, tá? Então, por isso que vocês estão vendo aí uma série de meme coins disparando, uma série de altcoins disparando, porque o fluxo está indo para essas moedas agora, né? A galera está enxergando o Bitcoin aqui numa zona de barreira, né, naturalmente, porque o preço vem esticado. Geralmente, quando o preço vem esticado, ele não passa direto, ele faz, né, uma acumulação para depois romper. E nesse período de acumulação, o dinheiro ele vai para as altcoins, tá? Então, isso é natural. Eu acompanho um índice chamado de DeFi, né? É uma cesta de ativos. Desculpa a sujeira no gráfico aqui, porque eu faço alguns estudos. Vamos lá. Eu acompanho esse índice e olha o que o índice DeFi, né, que é, na verdade, é um índice composto por algumas altcoins, tá? Olha o que ele desenhou. Ele desenhou isso aqui, ó. Deixa eu tirar um print, que já é mais fácil. Olha isso. Aqui ele marca um fundo, né, nessa zona aqui. Um fundo. Agora, olha. Movimentação de alta, movimentação de baixa. Galera, isso aqui é um pivô de reversão de tendência, de baixa para alta. Assim que ele é ativado, o preço costuma andar bem, tá? Então, isso me sinaliza, ó, o preço rompeu aqui, aí eu já consigo projetar os alvos de Fibonacci, 161, 2, 261, 3 e 4. Isso já me sinaliza que as altcoins estão fortes, que é a hora delas, tá? Bom, vamos ver agora outra situação. Como eu disse, primeiro alvo está ali, né? Eu estou enxergando isso, tá? Primeiro alvo está em 102. 122 é o segundo alvo. Tem gente que fala em 500 mil dólares para o Bitcoin. É um cara que eu venho seguindo, né, nas redes sociais, mas eu ainda não consegui entender o que ele usa, né, qual projeção ele está fazendo, mas ele vem acertando já há um tempo, tá? Cara, se o Bitcoin for para 500 mil dólares, a gente está falando de uma rentabilidade astronômica, tá? Mas se for aos 100, muita gente vai ficar feliz, né? Porque aqui já dá 40%, 50%. Se for a 122, que não é tão longe, 76%. Sem falar nas altcoins, galera. Agora eu vou mostrar para vocês por que o fluxo de dinheiro está indo para as altcoins, tá? Olha isso. Solana, por exemplo. Essas moedas, essas outras moedas, que não o Bitcoin, estão atrasadas com relação ao Bitcoin. Bitcoin já rompeu o topo histórico e algumas moedas ainda não romperam. Solana tem um upside de 74% até o topo histórico. Vou botar aqui outra, Avax. Avalanche. Olha aí, upside de 160%. Ethereum. Vamos ver o Ethereum. Ethereum já está quase lá, né? 22%. E aí, você pode fazer o mesmo traçado que eu faço, né, que a gente faz para o Bitcoin. Se romper essa lateralização, a gente, considerando o preço de agora, a gente tem um upside aí até o primeiro alvo de 84%. Tá bom? São moedas fortes que já têm um histórico, né, já passaram pelaquela curva da morte ali de 2 anos de história. Então, são moedas consolidadas. Tá? Vamos voltar aqui em Solana. Só para a gente ver aqui, ó, onde que vai dar essa projeção. Considerando o momento de agora, né, o preço de agora, 175% até o primeiro alvo, ou seja, sendo pessimista, a minha visão aqui é que a Solana vai chegar naquele alvo, tá? E aí, quando vender, só para fechar minha parte aqui, eu vou deixar 15 minutos para o Vini. Desculpa, Vini. Como eu falei, estava bastante corrido. Vamos lá.
Quando vender, galera, devido à dominância do Bitcoin sobre o mercado cripto, a maioria das altcoins costuma fazer o topo histórico junto ou muito próximo do Bitcoin. Com isso, a gente pode vender essas altcoins quando a gente achar que o Bitcoin chegou no alvo, tá? Ou seja, pode ser dessa forma, né? Ou pode ser uma forma parcelada, né? Você começa a pensar a vender ali da metade do ano que vem até metade de 2026, né? Da mesma forma que a gente entra de forma parcelada, a gente faz o gerenciamento, né, da entrada, a gente também consegue fazer o gerenciamento da saída, né? Então, assim se comporta o mercado cripto. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas análises, desses números, tá? Passo a bola agora para o Vini. Acho que o Vice quer falar alguma coisa? Levantou a mão. Não, era pra reagir só. Ah, Boa. tá bom. Pô, todo mundo Tranquilo. mudo, ninguém trocou ideia, pô, ninguém conversou. Vamos lá. Eu vou deixar ali Vou, uns 5 vou minutinhos parar para a aqui. gente Beleza, vou abrir para parar. dúvidas. Mas aqui a minha parte é bem mais simples do que a do Lucas, né? Ele passou ali uma visão bem técnica do negócio. Eu acho que para a gente classificar algum ativo, né? Realmente a gente tem duas escolas, né? Que é uma análise mais técnica e análise fundamentalista, né? Que a gente chama. E elas se complementam, né? Então é importante sim você olhar gráfico. Mas 15, você quer complementar alguma coisa? Acho que. Oh, desculpa, gente, eu apertei sem querer. Então é importante sim a gente olhar gráfico até para a gente, né, entender os potenciais de onde pode chegar e qual preço a gente tem que entrar, né? Mas importante também a gente ver o cenário, o que está acontecendo, né? Porque um ativo, ainda mais o BTC agora, né? O BTC no passado ele não era muito influenciável por noticiário econômico, por, enfim, políticas econômicas, né? Hoje ele ainda é pouco, podemos dizer que ele ainda é pouco influenciável, mas o futuro a gente acredita que ele vai ser bem influenciado pelo mercado tradicional, né? Então, acho que um ponto que a gente já consegue trazer para agora, né, realmente para os próximos períodos, é a questão do Fed, né, que é o Banco Central Americano. O Fed ele está cortando juros, realmente a gente acredita que já em junho desse ano ele já vai fazer ali um corte de juros que o mercado espera. Isso vai trazer ali realmente um fluxo de dinheiro, né, realmente que está ali numa renda fixa, que está em produtos mais conservadores, para o ativo de risco, né. No caso, o BTC ele se encaixa nisso. Então, qualquer movimento, principalmente da maior economia do mundo, né, que é os Estados Unidos ali, fazendo esse movimento de corte de juros, ele traz sim um fluxo de capital para os ativos de risco, né, ativos de riscos em gerais, não só o BTC. Mas o BTC já se beneficia, tanto essa questão do halving, né, tem mais esse fator ali que ele pode se beneficiar ainda mais. Como a gente disse também no passado, né, a gente até fez um call, acho que todos vocês participaram ali, faz mais ou menos 2 meses, né, sobre a Prime e tudo mais, a gente trouxe a questão do ETF da BlackRock, que estava para ser aprovado, na SEC e tudo mais, foi aprovado, e vocês viram ali no gráfico, né, realmente foi uma porrada que o BTC teve de valorização, então, é só para... Pode falar, Lucas. Agora é o Ethereum, né? Agora é o Ethereum para ser aprovado. Então a corrida para as altcoins já está rolando. Bora. Exatamente. Então, realmente tem, assim, algo por trás, né? Então, realmente, tinha essa questão do ETF, a gente tinha sinalizado, quem posicionou, surfou essa onda, tinha até clientes ali desesperados um dia antes da operação, falou, Vinícius, Lucas, por favor, compra essa moeda logo, que eu preciso, o ETF vai ser aprovado amanhã, né? Então, realmente, esse time interessa, esse cenário que está por trás, ele importa. O halving, como o Lucas mesmo disse, né, realmente vai iniciar ali, eu acho que falta 43 dias, 42 dias. Menos, falta menos de 40 já. Menos de 40. Perto de 30. Então, vai se iniciar, então realmente a gente vai ter ali preços ainda mais exacerbados, né? E também eu acho que até é importante a gente já ter essa visão que o BTC ele está se tornando uma reserva de valor, né? A questão, acho que é só questão de tempo mesmo, né? Então, a gente já teve diversas reservas de valores ao longo do tempo, né? A gente teve ouro, a gente teve dólar, e agora a gente pode vir a ter o BTC.
né? Realmente, esse movimento já existe, né? Os analistas, eles já entendem que, de fato, o BTC, ele vem se tornando um ativo para preservar seu patrimônio em movimentos ali um pouco mais preocupantes de mercado, em cenários um pouco mais estressados, né? Realmente a gente já enxerga um fluxo de capital que foge de ativos de risco, de ativos convencionais, para um BTC, né? Porque o mercado ele entende já que o BTC ele está se tornando, não é ainda de fato, mas está se tornando uma reserva de valor. E um ponto que eu queria trazer também, que é legal, que inclusive eu já ouvi de muitos clientes aqui, muitos clientes já me questionaram isso, que pode ser também dúvida de vocês, eu estou trazendo apenas porque já ouvi umas 10 vezes, né, em reunião com o cliente, falar, Vinícius, política econômica do Brasil, ela pode afetar o BTC? Cara, é muito difícil. Né? A política monetária do Brasil dificilmente vai impactar o preço do BTC, né? A não ser que venha num cunho ali de tributação, né, que realmente que a gente vem acompanhando ali, né, que pode ser que surja alguma coisa de tributação nova do que a gente vai vendo, não. Dificilmente, né, o Brasil ele vai fazer alguma política econômica que vai afetar muito forte o preço do BTC. Eu diria que é quase raro, o Lucas pode até me complementar se eu estiver falando alguma besteira. Mas se fosse, sim, de fato, os Estados Unidos, ou então uma China ali, tomando alguma medida contra a moeda, ok. Né, mas fique tranquilo quanto a isso. Realmente, política econômica brasileira, política monetária econômica brasileira não vai afetar o preço do BTC. Mas, enfim, essa era a minha parcela de contribuição, e o tempo já está ali quase estourando, eu queria abrir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ali, principalmente para a parte do Lucas, que foi uma parte bem mais técnica, bem mais, que despendeu um pouco de tempo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Excelente, Vini. Pô, mandou muito aí, cara. É isso. O cenário tá aí, tá estampado na nossa cara o que está acontecendo. É momento de aproveitar, né? Quem tem liquidez, quem tem possibilidade, né? Quem tem condições de entrar nesse mercado, cara, a hora é agora, tem que aproveitar mesmo e vamos em frente. Vamos em frente que aqui na Prime, pelo menos, a gente tem totais condições de entregar um resultado, né? Venho trabalhando muito com o portfólio Smart, fazendo resumidamente, né, é um portfólio que trabalha com algumas moedas que servem como infraestrutura de blockchain, né? Então, o Bitcoin não pertence a esse portfólio, por quê? Porque eu estou vendo que as alts estão tomando volume agora, então a gente vem trabalhando bastante, né? Mas tem N outros portfólios e fica o convite, né? Eu quero deixar o convite para todos vocês, tá? Eu quero ficar à disposição e provocar vocês para que todos venham falar comigo, falar com o Vinícius, marcar uma conversa para a gente fazer um diagnóstico dos investimentos de vocês e desenhar, né, traçar a melhor estratégia para aproveitar esse bull market. Porque, como eu venho dizendo, galera, esse mercado traz muita oportunidade, inclusive de você mudar de patamar financeiro, tá bom? Bom, finalizando então nossa apresentação, ninguém tem dúvida? Impossível. Eu queria complementar só a fala aí do Vini. Boa. Que eu achei interessante, né, quando ele falou que a política econômica brasileira não impacta no preço do BTC. Mas eu acho que é importante também a gente acompanhar a taxa de juros e etc., também aqui no Brasil, obviamente, porque a gente está no Brasil, a gente recebe em real e etc., para ter a nossa decisão de investimento, né? Então, os investimentos de renda fixa estavam muito interessantes no ano passado, até agora ainda estão, né? Mas a taxa de juros brasileira está diminuindo, né? Então, a tendência é que diminua cada vez mais. Então, o investidor que é inteligente, ele vai identificar que ele vai ter que fazer uma migração para uma classe de ativos como, por exemplo, Bitcoin, fundos de renda variável e etc., para achar mais prêmio, né? Então, acaba que o mercado brasileiro não impacta o preço do Bitcoin, mas o mercado brasileiro e a política monetária influencia, sim, na sua decisão de investimento, né? Onde você deveria olhar, onde você deveria colocar seus recursos. Perfeito, Vi.
Perfeito, exatamente. O mercado brasileiro não faz preço no BTC, mas influencia totalmente a sua decisão ali de onde que você vai alocar. Né? Perfeita colocação, Vi. Até para deixar mais claro aí. Ô, Leandrão, pode falar. Leandro Então, levantou a mão aí. já que você pediu perguntas, né, eu acho que um ponto importante que vocês tocaram aí foi justamente mostrar o que vocês fazem por trás para entender o contexto dos preços e o que está acontecendo, né? Porque, assim, como o Lucas falou das altas aí, né? Acontece também a questão do FOMO, né? Que desperta em muita gente aí. Tá tudo crescendo, a pessoa um pouco, esse é o momento, vou botar meu dinheiro todo aqui. Então, acho legal sempre ter essa cautela e conversar com vocês, justamente para entender a forma racional de se expor, né, a esses ativos e com uma visão mais a longo prazo, né? Porque como também é aquilo que, né, do cenário otimista, do que você mostrou ali do RSI, etc., do contexto macro por trás que o Vinícius trouxe, e saber adequar isso com a empolgação também do mercado, né? Não, excelente, Leandro. Excelente sua colocação. O FOMO existe, né? E maltrata muita gente, tá? Geralmente, quando sai no jornal, né, que o preço dos ativos está subindo, a galera já compra e imediatamente cai e perde dinheiro. Então, por isso, a assessoria de investimentos ela é ideal, né, para o indivíduo que quer começar ali a investir, né, que quer trabalhar a evolução do seu patrimônio, tá? E, cara, indo em linha com o que você está falando, justamente nesse ponto, a gente não recomenda, né, X% de exposição, né, até, por exemplo, 20% de exposição do seu patrimônio no mercado cripto, né, isso tem, existe alguns padrões que a gente precisa respeitar, mas claro que isso vai de cada um, né. Eu tenho, se eu pensar aqui, 40% em cripto, 60% fora hoje, minha meta é chegar em 80-20, né. Todo mundo diz 80-20, né? 80 conservador e 20 arrojado. O meu perfil não é esse, o meu perfil é mais para frente. Eu sou novo, então eu estou buscando outros horizontes, tá? Então, cara, depende muito de perfil, depende do horizonte de investimento do cliente, né? Depende do apetite a risco desse cara e da sua necessidade de liquidez. Eu acho que aquele mapa, né, de perfil de investidor, eu resumo dessa maneira. Então, jamais vou recomendar ao cliente investir todo o patrimônio numa altcoin, por exemplo. Esquece, né? Existe todo um planejamento, você tem que se pensar, né, como que você vai montar uma estrutura para se posicionar no mercado, né? E essa jamais seria uma sugestão nossa. O que a gente costuma fazer quando o cliente quer uma altcoin? Cara, vamos sentar aqui junto, né? Vamos entender o que essa cripto faz, né? O que essa altcoin faz, como que é o trabalho dela, se ela já é consolidada no mercado, e vamos devagar, né? Gradualmente a gente vai alocando ali um percentual, né, do patrimônio desse cara para compor um preço médio ao longo do tempo, diluir o risco ao longo do tempo e aproveitar uma eventual subida de mercado, um eventual bull market. Beleza? Mas, cara, sua colocação foi perfeita. A gente tem que ter ciência, né, de todos os riscos e enfim, para tomar a melhor decisão, a melhor conduta. Mais alguém? Só mais um ponto, gente, que eu acho importante também citar. Nesses momentos, às vezes, de lateralização ali do preço dos ativos e etc., que, enfim, você fica meio, caraca, tô com meu dinheiro parado, né, sem rentabilidade e tal. Acho que vale destacar que na Prime, enfim, no mercado cripto de forma geral, existe a custódia remunerada, né, onde você consegue botar o seu ativo em protocolos para ele rentabilizar, tá? Então, na Prime a gente consegue oferecer esse serviço e para várias moedas, inclusive o BTC é um que a gente está querendo agora incluir dentro desse pacote de custódia remunerada. Então, você além de ganhar com a valorização do ativo, você também ganha como se fosse um jurozinho em cima da própria moeda. Então, vale destacar isso também. Boa, perfeito, Vic. A gente explora
90% aí, vamos botar, do mercado cripto, tá? Então, mais uma vez, fica o convite, quero que vocês me procurem o Vinícius, você colaborador da Transfero, você cliente Transfero Prime, pode procurar a gente, que a gente está a todo vapor aqui para ajudar você nessa jornada. Beleza? Vou abrir aqui 5 segundos para quem quer mandar mais alguma pergunta. Dou-lhe uma. Vini, obrigado. Oi. Valeu. Tamo junto. Galera, muito obrigado aí pela presença. Forte abraço aí para todos vocês. Uma boa tarde e vamos para os investimentos. Valeu, abraço. Valeu.